Com a graça de Deus, dia 1º, nós pegamos de setembro, pegamos a chave lá, aí vamos retomar nossa estrutura normal, né? Com as crianças, com os cultos das crianças, vai ser bênção de Deus. Atos 4, 23 a 31. Vocês podem acompanhar a leitura. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Até aí. Irmãos, normalmente, quando nós estudamos e fazemos teologia, nós temos uma matéria que se chama homilética, que trabalha a oratória. E quando nós estudamos a oratória, nós estudamos exatamente esta arte de preparar mensagens e, via de regra, uma mensagem, um sermão, tem uma introdução. E hoje, quem vai fazer a minha introdução é a Tereza. A Tereza vai contar um testemunho de oração e, ao mesmo tempo, no qual ela vai contar esse testemunho, ela vai falar de algo que Deus colocou no coração dela. E depois do testemunho, nós retomamos para os pontos desta mensagem. Por favor, meu bem. Amém, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? Amém. Essa semana passada, domingo passado, eu estive aqui convidando os irmãos para a reunião de oração que nós fizemos o propósito, esse ano, de todo mês, separar uma semana para estarmos nos reunindo aqui de manhã e interceder pelos irmãos, pela igreja, pela obra do Senhor, pelos pedidos de cada um. E, irmãos, tem sido uma bênção essa reunião. Essa semana, como o Dani falou, foi uma bênção, né, Dani? Eu não pude vir nem quinta, nem terça, não pude vir segunda, terça e quarta, que parece de quinta, terça, segunda, terça e quarta, né, por causa da minha aula. Aí eu vim na quinta e na sexta. E Deus, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: sejam conhecidas diante dele todas as vossas petições, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor diz assim para nós. E ele fala: orai sem cessar, orai uns pelos outros. E essa semana, na quarta-feira,
eu falo com a Sarinha, a minha filha, todos os dias. Na quarta-feira, eu perguntando para ela, como é que está, filha, tudo bem? Tal. Ela falou, mãe, ela está com o joelho arrebentado, né? O ligamento dela está arrebentado. Ela arrebentou no futebol, no carnaval. E o ligamento, os meniscos, tudo. E ela precisa fazer fisioterapia. Ela passou por uma série de sessões de fisioterapia, já terminou aquela, e começou agora, fez uma avaliação para começar uma nova série de fisioterapias. Ela precisa dessa fisioterapia. Ao mesmo tempo, ela está fazendo um estágio, ela está no 5º ano de medicina, e nesse 5º ano ela não pode ter falta nenhuma, ela não pode faltar. E ela está fazendo estágios. O estágio que ela está fazendo agora é de ginecologia e obstetrícia. E o estágio vai de 7 da manhã às 7 da noite. E a fisioterapia, o único horário que tinha, porque está cheio de gente fazendo, então não tem horário, o único horário, último, era de quarta e sexta, 5h30 da tarde. E ela estaria no estágio dela. Então ela falou, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou resolver isso. Aí nós trocamos alguma ideia, e aí ela falou, eu vou mandar. Ela já tinha tido uma palavra de alguns líderes lá, doutores, que eles não abrem mão desse tempo do estágio. Ela falou, mãe, eu vou mandar um WhatsApp para o professor, doutor lá, que é coordenador do estágio. Vou mandar um WhatsApp para ele. E expondo o caso e a necessidade dela. Ela mandou esse WhatsApp. Eu falei, filha, nós vamos orar. Aí eu vim na quinta-feira e compartilhei com o pessoal aqui da manhã. Estava a Fabiana, o Carlinhos, chegaram no finalzinho, né? E a Célia, a Cida, né? A Verônica. Eu compartilhei com o pessoal. O Edelso. Aí eu falei, gente, ela precisa dessa resposta. E ela falou, mãe, eu preciso dessa resposta até sexta-feira. Porque segunda já é o estágio e já é a semana da fisioterapia. Falei, filha, vamos orar. E era essa semana de oração. Irmãos, eu coloquei o pedido aqui, Samuel pediu nos grupos dele, e nós oramos aqui, os irmãos oraram na quinta, aí eu liguei para ela, filha, tem uma resposta? Ela falou, não, mãe, ele ainda não me respondeu. Eu falei, vamos orar. O Vitão estava aqui também, né, Vitão? Aí, na sexta-feira, nós nos reunimos de novo, eu coloquei o caso e a gente foi orar. E oramos. E pedimos a Deus. E sabe, irmãos, ela recebeu a resposta. E a resposta que ela recebeu foi através do WhatsApp. E foi assim: bom dia, fique tranquila, seu atendimento fisioterápico estará garantido. E a cada semana reavaliaremos seus horários em conjunto com seus colegas. Caso haja ausências suas, você poderá compensar seu grupo com menos áreas verdes. Áreas verdes são dias de folga que cada aluno tem. A fim de não sobrecarregá-los, conversaremos melhor pessoalmente, certo? A doutora Patrícia,
que era logo acima, nos lê em cópia, porque ele é acima da doutora Patrícia, para nos ajudar nesse processo também. Abraços, professor, doutor Cássio Cardoso Filho. Aí embaixo dessa mensagem, embaixo, sabe o que ele mandou, irmãos? Sabe o quê? Um versículo bíblico. Embaixo. Está assim: bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que lhe dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Foi o versículo que esse coordenador mandou para Sara. E sabe de onde que é esse versículo, irmãos? Sabe qual livro? Sabe? Sabe qual? Tobias, da Bíblia Católica. O professor não é evangélico, não. Ele é católico. Olha para você ver. Irmãos, ele mandou esse versículo para mostrar que quem faz é o Senhor. Ela precisava da resposta. Eu lembro direitinho da Verônica orando. E veio. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E sabe, irmãos, nessa sexta, enquanto a gente estava orando, o Senhor colocou no meu coração o desejo de chamar toda a igreja para orar. Que essa igreja seja uma igreja que intercede, que ora uns pelos outros. Lá em Apocalipse, há uma parte, lá um trecho, que diz assim, que os anciãos ofereceram ao Senhor, diante de Deus, uma taça com as orações dos santos. E subia essas orações como incenso. E o Senhor aspira essas orações. Aí eu tive, irmãos, a ideia, porque talvez muitos irmãos estão impossibilitados de vir orar aqui, colocar os seus pedidos, colocar ali a sua causa perante o Senhor e também interceder uns pelos outros. De repente, você não pode estar aqui durante a semana às 7 horas para orar com a gente. Então, o Senhor me deu uma estratégia que eu quero colocar para os irmãos. Eu pedi licença ao Samuel, ele falou, joia, Tereza, ótimo. E eu arrumei essa taça, eu ia comprar, mas eu lembrei que eu tinha lá em casa, aí eu lavei e limpei ela todinha. E sabe, irmãos, me lembrei, é a taça com as orações dos santos. Então, eu vou deixar essa taça aqui na igreja e arrumei uns papeizinhos, canetas, para deixar ali naquela mesa. Você pode colocar o seu pedido. Às vezes é uma cirurgia, né, Lu? Coloca o seu pedido. O irmão do Geraldinho, coloca o seu pedido. Às vezes um tratamento de saúde, coloca o seu pedido. Alguém na sua casa que você quer alcançar pela graça, com a salvação, coloca o seu pedido. No seu trabalho, seu chefe ou às vezes alguém que trabalha com você. Às vezes sua situação financeira, eu não sei. Pedir pelo solar. Pastora Denise esteve aqui hoje, chamando a gente para orar. A Ju falou da oração. Irmãos, sejam conhecidas diante dele todas as vossas petições,
porque Ele tem cuidado de vós. E às vezes você não está lembrando de nada, mas você pode ser um intercessor. Você pode vir aqui e pegar um pedido. E nós vamos, orar durante uma semana. Aí você pegue aqui o pedido e ore por esse pedido durante uma semana. Depois a gente vai renovar. Cada domingo a gente renova os pedidos. Cada domingo a gente vai pegar pedidos novos. Durante uma semana, na sua casa, no horário que você puder, interceda por um pedido da igreja. A palavra ordena, orai uns pelos outros. Que essa igreja seja uma igreja de oração, de intercessores, uma igreja em que o Senhor levanta o povo dele para clamar, para estar diante do Senhor. De manhã eu lembrei do sermão, eu não sei se é sermão, que Samuel fez quando ele formou. Ele foi o orador da turma dele de teologia. E ele falou que a oração, irmãos, eu falei de manhã, vou repetir agora. A oração é o sangue da alma. Na vida espiritual é o sangue, irmãos. Se a gente está vivo, a gente tem que ser um intercessor. A gente tem que orar, buscar a Deus. Então, o Senhor me deu essa estratégia da taça, que vai ficar ali. Passe lá, coloque o seu pedido. Ou então, passe lá, pegue um pedido. Interceda durante a semana. Vamos orar uns pelos outros. Amém? Amém. Procurei. Quem fala isso é o Senhor. Procurei quem estivesse na brecha por essa cidade. Que Ele ache em você um intercessor. Que você apresente diante do Senhor a sua taça com a sua oração. Amém? Amém. Amém. Obrigado, meu bem. Depois a gente fala, tá bom, Renan? Beleza, aí depois a gente fala. Deixa eu mandar brasa aqui agora. Volte lá para Atos capítulo 4. Você pode tanto colocar pedido, quanto tirar, ou fazer as duas coisas. Depois do culto. Quando terminar, você passe lá e faça o seu pedido, ou tire o seu pedido. Atos 4, 23 a 31, conta um episódio de oração. E Deus colocou no meu coração trazer uma palavra sobre a oração nesta noite. E eu peço que você me acompanhe nesse texto, para que nós possamos extrair o melhor da oração que vivemos essa semana, quanto que a palavra de Deus nos ensina nestes versículos. E o ensino é muito forte. Eu quero falar com você nesta noite sobre o poder e o privilégio da oração. Você pode repetir comigo? O poder e o privilégio da oração. Mais uma vez. A primeira verdade que eu quero destacar está aí no versículo 23. E o inicinho do 24. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. Esse caso, irmãos, é um caso conhecido. Pedro e João estavam entrando no templo às 3 da tarde e um moço pediu uma esmola para eles. Levantou a mão e pediu um dinheiro. Era um mendigo, era um morador de rua. Mas era um morador de rua aleijado, ele não conseguia andar. E ele era aleijado de nascença, ele nasceu com aquela deficiência, com aquele problema. E quando ele passou ali e pediu aquele dinheiro,
Os dois olharam para o moço e Pedro disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, eu te digo, toma o teu leito, levanta e anda. E ele levantou, ficou em pé de um salto e entrou no templo louvando a Deus com Pedro e João. Foi um alvoroço, os sacerdotes ficaram com raiva, eram pregadores de um novo mestre, um mestre que eles não acreditavam que tinha ressuscitado, e de repente o nome desse mestre estava curando pessoas. E eles foram chamados para um inquérito, foram interrogados, foram acuados e defenderam o nome de Cristo Jesus. O versículo 12 do capítulo 4 é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que fala sobre a exclusividade de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eles foram acuados, acossados, e então quando eles foram liberados, eles foram onde a igreja estava reunida. E diz a Bíblia, Geraldinho, que eles voltaram para os seus companheiros. O poder da oração, em primeiro lugar, irmãos, neste caso, é o poder da oração comunitária, é o poder da oração como igreja. É uma bênção ter uma igreja, e é uma bênção ter uma igreja que ora, com a qual você pode dividir as suas cargas, os seus fardos de oração. Você pode dizer: olha, eu estou com um problema, eu quero colocar diante da igreja, e a igreja, em vez de falar mal de você, de pensar mal de você, vai orar por você e com você. Foi assim que a igreja nasceu como uma igreja que ora. Eles estavam juntos e eles oravam juntos. E o desafio para nós, igreja, é que nós oremos juntos. Foi uma bênção o Senhor ter dado essa estratégia a Tereza, porque ela vai dividir oração entre nós. Hoje de manhã já foram colocados pedidos, e hoje de manhã os pedidos já foram retirados, e alguém já está orando por aí. Se você passar ali e tiver a humildade de colocar o seu pedido, alguém vai pegar e vai orar por você. E você talvez nem fique sabendo. A igreja foi chamada para orar conjuntamente, e o seu desafio é fazer parte desta unidade de oração. Se você não é um intercessor, comece agora. Se você não participa da vida de oração da igreja, comece agora. No boletim saem ali vários nomes, semanalmente, de pessoas que carecem de oração, que precisam da sua intercessão. O Senhor chamou a igreja para orar. O Senhor construiu uma igreja que ora, e essa igreja é uma igreja que ora, e o Senhor quer nos mostrar o poder da oração comunitária de uma igreja que ora. Mas esse texto fala também sobre o poder daquele a quem nós oramos. Versículo 24. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Irmãos, esse é aquele com quem a gente fala. Precisa de mais o quê? É o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós oramos aquele que tem todo o poder. Ele construiu todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas. Olha o versículo 28. Pedro fala sobre a morte, a crucificação, a perseguição de Jesus, e depois diz assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Esse é aquele a quem a gente ora. A igreja que anda com o Senhor, ora a quem tem todo o poder. Foi maravilhosa essa resposta de oração que a Sara recebeu, e assim que ela recebeu, ela dividiu conosco, porque o Senhor não só atendeu o nosso pedido, como assinou. Ele colocou um versículo lá. Aquele médico ouviu o que o Senhor falou ao coração dele. E o médico ouviu porque a Sara já tinha tido experiências negativas de solicitar a outros médicos. E os médicos, doutora Andréia, falaram: não pode. Azar seu, se vira. E o Senhor então vem
para o bem da filha dele. E fala assim, fica tranquila. Todos os seus atendimentos fisioterápicos estão garantidos. Irmãos, só Deus faz isso. É Deus que garante. E o Senhor usou a boca daquele coordenador, usou o coração dele para mostrar, eu criei os céus, eu construo as coisas, eu ajo com poder e graça. Irmãos, esse é o Deus a quem nós oramos. Só de ter um Deus assim já devia nos deixar tranquilos. E eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a ser tranquilo, a ser tranquila, saber que o seu Deus trabalha por você, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você espera no Senhor? Você espera no Senhor? Se você espera, o Senhor trabalha por você. Ah, irmãos, Ele trabalha. Ele que tece os caminhos e faz a gente alugar a casa no dia certo. Na hora certa. Confia no Senhor. É a Ele que a igreja ora. É a Ele que você ora. E o seu Deus não só fez tudo o que existe, como sabe tudo o que acontece e age em tudo o que acontece. É o poder daquele a quem oramos. Mas o texto continua no versículo 29 e nos mostra o poder da capacitação de Deus. O versículo 29 diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Corajosamente. Queridos, nós conhecemos o restante da história. Esse capítulo mostra o nascedouro da igreja. E sabe de uma coisa? Olha a gente aqui. Nós aqui somos frutos dessa capacitação. O Senhor desceu sobre aquela igreja e os capacitou. E aquela igreja se espalhou pelo mundo. E em algumas partes, nós lemos aqui em Atos, que a igreja transtornou o mundo. Com o poder da presença de Cristo Jesus. Quando nós oramos, o Senhor nos capacita. Se você quer ser capacitado para qualquer coisa, ser capacitado para exercer o ministério na igreja, ser capacitado para falar do poder dele, ser capacitado para desenvolver qualquer atividade, dobre o seu joelho. A capacitação vem do alto, a força vem do alto, o poder vem do alto. Antes que Jesus partisse definitivamente, ele prometeu o Espírito Santo e disse assim para a igreja, disse assim para os seus discípulos: fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Senhor capacita. Você, se não está sendo capacitado pelo Espírito de Deus, existe uma razão. Você tem orado pouco. Ah, tem orado pouco. Porque aquele que muito ora, muito é revestido pela presença, pelo poder, pela capacitação de Deus. Em quarto lugar, o poder de Deus age em favor dos outros, quando nós intercedemos. O versículo 30 diz assim: estende a tua mão para curar. Até aí, para curar. Quando eles pedem, Senhor, estende a tua mão para curar, a gente vê como o coração dessa igreja nascente era um coração que estava nos outros. Eles querem curar os outros. Eles querem levar saúde para a vida dos outros. Eles querem descobrir aonde tem problemas e querem levar a solução para os problemas das pessoas. Porque, queridos, foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos ensinar a sermos uma igreja da porta para fora. Isso aqui que nós estamos lendo não aconteceu no dia de culto, aconteceu num dia comum da semana, quando os discípulos saíram então lá do seu confronto com os sacerdotes, e eles encontram com uma igreja que está orando, reunida numa casa. E naquela reunião eles dizem: Senhor, nos capacite para curar. Sabe em quem que eles estão pensando? Nos outros.
Hoje, irmãos, a maior parte das experiências dos filhos de Deus acontecem dentro da igreja, dentro do chamado templo. Ai, nossa, aquele culto foi muito bom. Ah, aquela palavra falou ao meu coração. Mas, irmãos, está errado isso. A maior parte das nossas experiências com Deus devia acontecer da porta para fora. Aqui sim nós temos experiências com Deus, mas aqui não pode ser a maior parte das experiências. A maior parte tem que acontecer lá fora. Dionísio, conversa lá, resolve lá fora, vai lá. A maior parte precisa acontecer quando você vai para o mundo. Quando você for amanhã para o seu trabalho, alguém precisa de uma palavra de oração, alguém precisa de uma direção. O Senhor, meu irmão, minha irmã, nos chama para curar, para irmos. A mensagem que eu preguei semana passada foi sobre uma missão. O Senhor deu uma missão para cada um de nós. Os estudantes que estão de férias, qual estudante que ainda está de férias? Olha lá, estudante de férias. Os estudantes de férias deviam pensar assim: nossa, está acabando as minhas férias, graças a Deus, eu vou voltar para o meu campo missionário. Né? Por quê? Porque é o campo missionário de cada um de vocês. O Senhor os colocou ali com uma missão. Assim como colocou cada um de nós onde estivermos, no momento em que estivermos, somos chamados para vivermos o poder de curar. Curar da enfermidade quando o Senhor quiser, curar da tristeza, curar da aflição, curar de qualquer problema. Nós levamos a cura verdadeira e genuína, e essa cura se chama Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. O poder de Deus agindo em favor dos outros. Quinta verdade também está no versículo 30, e nós vemos aqui o poder de realizar sinais e maravilhas. O versículo 30 termina dizendo: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, esse é o nosso chamado. Sinais e maravilhas são coisas como essa que a Teresa compartilhou. Porque é muito inesperado uma resposta tão contundente, assinada com um versículo bíblico saindo de dentro de uma universidade, de uma faculdade de medicina. Normalmente a universidade já não é um ambiente propício, e o pessoal sabe disso, para o evangelho florescer. Ainda mais cursos tão intelectualizados e que se consideram às vezes melhores que os outros, e de repente o Senhor responde dizendo: eu estou aqui. É uma assinatura de Deus, é um sinal e uma maravilha. Queridos, os sinais e maravilhas estão nas coisas simples do dia a dia, na pessoa que às vezes você encontra e fala: gente, como é que eu vou encontrar essa pessoa aqui? Na porta que ele abre, com uma simplicidade tão grande, você enxerga o poder maravilhoso de Deus. E nós precisamos aprender a viver assim. Nós contamos aqui, eu contei como foi que nós saímos lá daquela igreja. Num dia, num domingo a gente não sabia para onde ia. No outro domingo a gente já estava no lugar definitivo, sem passar por nenhum outro. O Senhor fez um sinal, fez uma maravilha no meio da tribulação. Estraga o caminhão, e não sei mais o quê, e corre para cá, corre para lá. E a única coisa que a gente fez foi esperar. E o dono do poder agiu. Queridos, nós precisamos orar mais. O poder e o privilégio de orar. O poder e o privilégio de orar. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre as consequências de uma oração sincera e genuína. Está no versículo 31. As consequências de uma oração sincera e genuína. O versículo 31 diz assim: depois de orarem, então já é consequência agora. Tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra
de Deus. Se nós vivemos uma vida de oração, formos uma igreja que ora, primeiro, nós vamos perceber a presença de Deus. Primeiro lugar é perceber a presença. Pode ser através do tremer literal, pode ser através da paz no coração, pode ser através do sentir do seu jeito. Sabe, quando você sente, fala, rapaz, alguma coisa está diferente. E você pensa no seu coração, Deus está aqui. Não dá para explicar. Não precisa tirar foto, não tem que filmar. Porque às vezes, irmãos, nós queremos que Deus apareça e faz uma coisa miraculosa e visível para a gente filmar, para colocar no Facebook. As pessoas falaram assim, tá vendo? Fulano anda com Deus. E querem curtidas. Irmãos, o melhor da presença de Deus é quando a gente sente e ninguém sabe. Quando a gente percebe. Se tivermos uma vida de oração, nós vamos sentir. E é essa palavra que eu quero frisar. Sentir. Com as sensações. Com o sentimento mesmo. Às vezes vamos ver, às vezes vamos ouvir, às vezes vamos sentir na pele. Mas nós teremos a certeza que o nosso Deus está presente. E a presença dele é perceptível. Segunda consequência. Ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, é isso que eu quero. Meu sonho de consumo é ficar e ser cheio do Espírito Santo. E só tem um caminho para isso. Só tem um caminho. Orar. Orar. Eu sentado ali e acompanhando o culto, o louvor, e o Espírito Santo ficava falando assim, tem que orar mais. Samuel tem que orar mais. E o Espírito Santo é bom, irmãos, porque ele vai lá no coração. Samuel, está faltando madrugada. Eu fiquei preguiçoso com as madrugadas. Estou meio cansado, corpo dolorido. Estou gostando da cama da madrugada. E o Espírito Santo estava aqui, Samuel, falta orar de madrugada. Se eu quero ficar e ser cheio do Espírito Santo, eu preciso orar. E orar, e orar, e sacrificar a madrugada, e orar na hora do almoço, e jejuar. É aquilo que eu e você precisamos fazer. Essa igreja experimentou o poder do Senhor aqui na palavra de Deus, porque foi uma igreja que deu prioridade à oração. Você vai ver a igreja orando o tempo todo. Ela não parava de orar. Ela não queria mais perder a beleza da presença. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E quem fica cheio do Espírito Santo, fica cheio de tudo o que precisa. Precisa de sabedoria? O Espírito Santo tem. Precisa de paz? O Espírito Santo tem de sobra. Precisa de alegria genuína que não vai embora nem um dia? O Espírito Santo é a pessoa mais alegre do universo. Precisa de mansidão para controlar um coração explosivo, ansioso, que, ai, meu Deus, não sei o que vai acontecer. O Espírito Santo é o espírito da mansidão. O Espírito Santo tem tudo que a gente precisa. Então a gente precisa ficar cheio do quê? Do Espírito Santo. Já vem o pacote completo. Tudo, vem tudo junto no Espírito Santo. Me lembrei aqui, né, aqueles que são mais antigos, já devem ter visto a propaganda das facas guinso. Lembra das facas guinso? Passava propaganda, a turma mais nova não viu faca guinso. É uma faca que cortava tudo. E a propaganda, assim, corta isso, corta isso. O cara pegava um tênis e cortava o tênis. Nunca ninguém cortou o tênis, mas na propaganda o cara cortava um tênis e corta tudo. Aí na hora de anunciar, a faca é caríssima. Só que a pessoa fala assim, mas não é só isso, junto com a faca vem não sei o quê. Fica meia hora aí, junto com a faca vem não sei o quê. E não é só isso, e não é só isso, e não é só isso. Irmãos, o Espírito Santo é melhor que facas guinso. Sabe por quê? Vem mais. E quando você acha que já tem tudo, tem mais.
Tem novidade. E você fica assim, meu Deus, e eu correndo atrás de prazer, correndo atrás de coisas tão passageiras, quando eu tenho o Espírito Santo, que faz brilhar a luz, lá na fazenda, lá no sítio. Só Ele faz isso. Só Ele dá os sinais dEle. Só Ele diz, eu estou aqui, eu sei o que você está passando e eu não te abandono. É um pacote completo. E por fim, a última consequência da oração, diz a palavra de Deus, que eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aí, irmãos, nós temos a prova cabal que a verdadeira igreja de Jesus funciona quando a luz se apaga aqui dentro. A verdadeira igreja começa quando a gente vai embora. Porque anunciar a palavra aqui dentro não adianta. Para quem que você vai anunciar? Para quem está do seu lado? Você vai pregar para a pessoa da sua casa, para o seu irmão na fé, companheiro de ministério? Não, nós vamos anunciar para quem não conhece essa graça maravilhosa, não conhece o poder do Espírito Santo, não tem a paz que nós carregamos. Então nós precisamos da vida de oração para que o Espírito venha sobre nós, para que nós anunciemos corajosamente a palavra de Deus. E alguns de nós, irmãos, precisam de coragem. Alguns de nós são tímidos. Alguns de nós são temerosos. Ai, não sei se eu posso falar. O que a pessoa vai pensar de mim? E se eu falar e não der certo? Sabe o que está te faltando? Coragem. E sabe o que dá coragem? Oração. A oração te enche de coragem. A oração é a malhação espiritual. Você fica forte, marombado. Sua fé fica toda musculosa. E aí você não tem vergonha, não tem medo. Porque aquilo que você vive lá no seu quarto secreto de oração, o Espírito te dá força para viver lá fora. E aonde você vai, você anuncia corajosamente a palavra do Senhor. Irmãos, esse é o poder da oração. O Senhor nos deu o poder e o privilégio da oração. Estas duas coisas. E eu quero dizer uma coisa para você. Depois dessa semana simples de oração, eu fiquei animado com respostas. Eu quero começar a colecionar mais respostas de oração. Só que para colecionar respostas de oração, a gente tem que orar. Nós temos que conhecer os pedidos. Eu tenho que saber qual é o pedido da Dulce, qual é o pedido da Dalvinha. Eu tenho que conhecer e correr atrás e falar, o que você quer? O que você está pedindo? Eu tenho que perguntar para as pessoas que eu conheço fora daqui, qual é o pedido de oração delas. E o Senhor colocou no meu coração uma estratégia diferente. Quem anda comigo sabe que onde eu vou, eu pergunto o nome das pessoas e falo, ó, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Mas falo, Deus te fortaleça, com qualquer pessoa. Mas o Senhor colocou no meu coração, comece a perguntar, qual o pedido de oração? Chega lá na pessoa que vai passar sua compra no caixa, às vezes você vai com um carrinho inteiro de compra. Né? Às vezes a gente vai para a fila, irmãos, com um carrinho lotado, sabe o carrinho cheio? Aí você olha na sua frente, tem outra pessoa com um carrinho cheio. Você fala, meu Deus. Mas você não lembra que o seu está cheio. A pessoa que foi atrás de você vai pensar a mesma coisa. Um carrinho cheio dá tempo de oferecer para orar. Dá ou não dá? Dá até para orar. Mas é melhor pedir. Perguntar, o Senhor colocou no meu coração, fala, deixa eu te falar. Você tem algum pedido de oração? Eu sou bom nesse negócio de orar. Pensou, você fala isso com a pessoa? Assim, ó, deixa eu te falar, eu conheço quem responde às orações. Eu falo com ele pessoalmente. Você não quer que eu ore por você? E se a pessoa te der o pedido dela e você orar, e o Senhor responder, no dia que o Senhor responder, aquela caixa do supermercado, aquele frentista do posto, quem for, vai lembrar
que um servo de Deus ofereceu para orar por ele. Ah, ela vai lembrar. O Espírito Santo não vai deixar passar em branco. Irmãos, isso é uma maneira de anunciar corajosamente a palavra de Deus. Nós temos essa fonte, nós temos que deixar a fonte jorrar de dentro de nós. As pessoas têm que saber que nós somos quem tem contato com o Senhor, aquele que criou a terra, os céus, o mar e tudo o que neles há. E eu e você temos o quê? Acesso direto. Direto. Sai daqui hoje, espera chegar amanhã cedo, liga lá no palácio do governador e fala assim, estou indo para aí, quero falar com o governador. 2 horas eu quero conversar com ele. Faz isso para você ver e veja se você vai conversar com ele às 2 horas. Não vai te receber. Mas se você entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar o seu joelho, aquele que é infinitamente maior que o governador, vai parar tudo para ouvir a sua voz. E se o que você for levar diante dele for um incenso de intercessão, ele vai gostar mais ainda. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos faça uma igreja de oração. Vamos ficar em pé. Vem cá, Júlio.